Saudações, nobres ouvintes do podcast Sem Esperança. Há pessoas que dizem a frase: o nacionalismo é o escudo dos covardes, ou onde os idiotas, covardes, abobalhados, enfim, se escondem. Porém, eu acredito que principalmente quem repete essa frase são as pessoas que querem principalmente ter identidades, mas com o objetivo claro sempre de mostrar o que é o outro. E nisso fica a pergunta se seria realmente o nacionalismo, como se diz, um escudo para covardias. Bom, tivemos recentemente o caso, e eu digo isso em setembro de 2024, o caso do ministro dos Direitos Raciais, que disse que, como homem negro, isso em fala anterior, seria inexpugnável no seu cargo, né? Nada iria tirar ele, certo? Porém, uma denúncia de uma mulher negra, no caso Aniele Franco, nossa ministra favorita, do qual adoramos falar, basicamente, entre outras, é claro, mas ela que mais se destaca, afinal, né? Basicamente fez ele cair, certo? Ser derrubado, e ele disse, porém, que iria lutar, digamos, até o fim para provar sua inocência. E aí ficou aquela pergunta, né? Por quem brigar, digamos assim? No caso, temos um homem negro, né? À esquerda, na verdade, temos um homem negro, e no caso temos uma mulher negra. Parece que nesse jogo de identidades, aí parece que vira um poker, digamos assim, ou um truco. A pessoa pede 10, bota a carta mais forte. Perfeito? E bom, como eu disse, o nacionalismo de fato não se torna nisso uma coisa em si de covardes. Perfeito? E se mostra que há outras coisas, outras identidades que também podem fazer o mesmo papel. Por exemplo, se você for pensar em mulheres que denunciam e fazem a queixa, né, contra os maridos na Lei Maria da Penha, por exemplo, para se livrar deles. Tirar eles de casa nem representam a queixa, mas vamos voltar ao nacionalismo. Seria ele um refúgio de idiotas? É claro, com um escudo? A resposta é não. É como simplesmente se diz, ele é uma identidade. Que ao caso, é claro que ele ficou atualmente no nosso mundo globalizado e mais ainda inclusivo. Parece que, e pós Segunda Guerra Mundial, é claro, ele se tornou algo meio, digamos, decaído. Contudo, é algo demodé até. Contudo, mais do que eu posso dizer, é que assim, basicamente o nacionalismo não se torna, ele é uma questão de identidade. Ele é tão dizendo de você, ele diz tanto sobre você, ou sobre eu, ou sobre quem foram suas identidades, a sua identidade, a sua persona, por exemplo, quanto a cor da sua pele, certo? A questão em si, a questão principal é a qual mais é uma questão em qual te convence
em qual se apegar mais, ou até no caso, como se diz, até no caso qual te convence a escolher mais, ou no caso dos identitarismos, qual te beneficia mais, né? Eu digo esses de que ficam uma loucura, que basicamente não tem ordem nada, é uma grande quilomba, e isso é uma coisa que o nacionalismo tem. Digamos, ele é muito organizador, digamos assim, certo? Por exemplo, e aí ele é considerado em si uma forma repressiva. Só que, por exemplo, eu duvido que, por exemplo, falem algo de, digamos assim, os negros voltarem à África, certo? Afinal, eles foram lá, os árabes, se a pessoa for de origem marroquina, berber também. Ou então o contrário, tem gente que diz que o Elon Musk não é africano só porque ele nasceu na África, né? Por exemplo, um dos grandes expoentes do pan-africanismo era o Muammar Gaddafi. E ele era branco, ele era líbio de origem, provavelmente uma mistura de romano com árabe, e quem estava lá, né, antes, cartagineses, por aí vai, quem ocupava aquele território, a Numídia, não sei exatamente a localização desse povo, mas era próximo. E ele, branco. Gamal Nasser, do qual nós falamos aqui, também Gamal Abdel Nasser, também branco. E aí fica-se, como eu disse, a questão de inclusão, certo? Não adianta simplesmente colocar negro, você não vai ter uma africanidade, digamos assim, certo? E, bom, isso é outra história. O nacionalismo, ele faz parte também do que você é, de onde você vem. E isso não muda nada. E como tudo aquilo que une, ele é uma fonte de força. E bom, todo mundo acaba, de certa forma, evocando ele. Perfeito. Dando um exemplo da minha vida, um esquerdista que me falava contra o meu nacionalismo, que é o paulista, quando a gente estávamos passeando no Parque do Ibirapuera, ele viu um pessoal jogando futebol americano, certo? E aí ele ficou um pouco bravo, dizendo: eu na pátria de Pelé não posso aceitar isso, né? No sentido de não aceitar, né? Ele achava que isso era um imperialismo. Quando o imperialismo americano ainda existia, digamos assim. Apesar dos Estados Unidos poderem botar suas tropas em qualquer lugar do mundo em pouquíssimo tempo, no máximo questão de horas, nos lugares mais encravados, mesmo assim ele não deve ser tão influente quanto o imperialismo chinês, por exemplo, que só faz chover milhões de dólares e hoje bota yuans. Perfeito. Entre outras coisas também, que nem, por exemplo, também Dilma, quando foi nomeada presidente do Banco dos BRICS, e aí disseram: olha lá o Brasil e tudo mais, fez-se justiça. E quando se colocam algo, certo? Então, assim, a questão do nacionalismo, só voltando, ele, como eu disse, tem muitos usos,
de todos os aspectos políticos podem usar. Mas principalmente, como eu disse, ele é uma identidade. E também ele é principalmente pro homem, pro cidadão acebolado, né, como nós, eu presumo, basicamente uma forma de se unir e se defender, certo? De ver mesmo, de quando a gente assiste basicamente o ambiente, o status quo, digamos assim, ser destruído por algo. Pode ser usado, tanto que é por isso que é usado como por reacionários como Bolsonaro, digamos assim, de voltar a um status quo. Então, assim, é basicamente isso. O nacionalismo, como eu disse, é uma das identidades, para terminar. E a questão é, como eu disse, ele explica quem você é no mundo, nesse lugar do mundo, quem você foi, certo? E por que você está assim. Isso quando ele é bem feito, como no caso dos americanos fizeram muito bem, na sua produção cultural e tudo mais. E é um país extremamente heterogêneo, muito mais que o Brasil, até. Não por uma questão de haver 50 estados, mas porque ele é simplesmente muito mais peculiar e muito mais diverso. Por exemplo, se tem rap da costa oeste, rap da costa leste, jazz e tudo mais de ambos os lados, entre outras coisas. Então, assim, e mesmo assim eles se sentem americanos e tal. Como o trumpismo também diz fazer a América grande de novo, porque é um ideal de uma América grande. O nacionalismo inglês também acabou com a escravidão, quando a Inglaterra se sentiu senhora do mundo. O que mais eu posso usar de exemplo? Para terminar, como eu disse, é uma identidade, sempre reforçando, e é uma amálgama principalmente que ajuda o homem comum, o cidadão cebolado, como eu disse. E mais do que tudo, ele diz o seguinte, que nós somos iguais, por mais que hierarquicamente estejamos distintos. Ele une muito mais as pessoas e dizem onde está qualquer aspecto da liderança. Ok? Muito obrigado e seja feliz.